Amém, irmãos? Boa noite novamente. Jesus é o Senhor. Quem está livre nessa noite, diz um amém bem forte. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, muito alegre com o momento que o Senhor tem nos dado no viver da igreja, né? Graças ao Senhor, e isso é um resultado que não tem nada de bom em nós, irmãos, primeiramente, mas é um sinal que nós temos acompanhado de perto o falar de Deus nessa terra. Nós temos bebido da água corrente, da água que sai do trono de Deus. Os irmãos têm bebido ou não, irmãos? E quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. E nessa noite, irmãos, o encorajamento é que não é para os irmãos virem aqui, sentar e ouvir mais uma mensagem, ir embora, e segunda-feira a nossa semana continuar a mesma coisa. Não é isso, irmãos. Não é também para os irmãos virem aqui, dar uma nota, e isso aqui vale para as outras reuniões, irmãos. Nós temos que viver intensamente a vida da igreja. Por isso que quando chega na reunião, tem essa alegria. Por quê? Porque nós já estamos desfrutando durante a semana inteira, operacionalizando, né, bebendo da água corrente, aí o resultado é essa alegria aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus! E nós chegamos na mensagem 28 de Gênesis. Do livro de Gênesis, que tem o tema Sara e Agar, duas alianças. Só que hoje nós não vamos ver quase nada de Gênesis, mesmo sendo o livro de Gênesis. Por quê? Na mensagem anterior, né, na verdade, as últimas mensagens nós temos visto sobre qual pessoa, irmão? Qual personagem? Abraão. E aí, né, fazendo um resumo bem resumido mesmo, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele teria uma grande descendência, uma descendência, né, muito numerosa. Só que Abraão tinha uma esposa que ela tinha um problema em relação à promessa de Deus, humanamente falando. Ela era estéril, Sara. E aí? Deus prometeu uma numerosa multidão, mas a minha esposa, ela é o quê? Estéril. Deus é mentiroso, então? Pois é. Mas nós vamos ver que, em algum momento, irmãos, aí a história foi acontecendo. Aí Abraão achou que era Eliezer, que era quem? O seu servo. Aí Deus falou assim, não, tem que nascer de você, tem que ser vindo de você. Aí em um momento também ele pensou que seria quem? Ló, que era seu sobrinho, mas também ainda não era ele. Por fim, depois disso tudo, quando Abraão chegou aos 86 anos, Sara, sua esposa, falou assim, Abraão, eu não consigo te dar um filho, mas você pode, pega a minha serva aqui, que chama Agar, e tem um filho com ela, e aí sim, você vai ajudar a Deus, você vai cumprir a promessa de Deus. Irmãos, aqui pode ser uma história simples, mas trazendo para nós hoje, e aqui a aplicação dessa mensagem de hoje, ela tem a ver com o nosso serviço ao Senhor, as nossas reuniões, o nosso viver também individual, seu serviço, os que estudam, em casa, o viver familiar. Essa mensagem ela se aplica em tudo. Por quê? Porque nós, do nosso jeitinho, queremos fazer o quê? Ajudar a Deus. Não, mas eu tenho uma boa ideia, então eu vou ajudar a Deus. Eu já fiz isso no passado e deu certo, então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a Deus, eu vou ajudar o irmão naquele problema, naquela situação. Mas não é isso, irmãos. Deus não quer usar a minha capacidade nem a sua capacidade em natura, dessa forma que ela está. Primeiro Ele quer transformar e nos usar em ressurreição. E isso é o que a gente tem muita dificuldade no serviço a Deus, de discernir o que realmente é do Espírito e o que vem de nós mesmos. E essas coisas, elas parecem muito o que é da carne, né? Principalmente o lado bom da árvore do conhecimento. Porque é bom, então, visivelmente, logicamente, humanamente, é uma coisa boa. Mas isso ainda não é a vontade de Deus. E aí, irmãos, quando aconteceu esse fato, o que aconteceu? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Nós vimos no grito de guerra. 13 anos, um silêncio absoluto, um silêncio ensurdecedor. Deus ficou 13 anos. Agora eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Quanto tempo que o Senhor não fala com você? Por quê?
Se você está muito tempo sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a presença de Deus, é porque, irmãos, estamos usando os nossos meios naturais, a nossa força natural. Eu posso até estar mesmo desfrutando da palavra no meu ser natural. Leio a Bíblia, leio o alimento diário, faço imersão, estou sempre nas reuniões, mas o que acontece? Deus não fala comigo. Então, irmãos, nós estamos chegando num momento, né, uma virada, que isso tem que nos despertar, e tem que também despertar cada um dos irmãos, e Deus precisa falar conosco. Mas quando Deus fala, não é uma mensagem bonita, não necessariamente é uma mensagem bonita, é alguma coisa para satisfazer a minha pessoa, mas é para dar uma direção na minha vida. Quando Deus fala, é para encabeçar a minha vida. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nessa mensagem 28, ela foi compartilhada lá no Rio de Janeiro, ano passado, em novembro. E aí, olha para os irmãos ver, né, 4 meses. Quanta luz nova nós recebemos depois desses 4 meses e em relação a essa palavra. Na última semana, nós temos ouvido muito de... Aí eu vou fazendo algumas comparações, irmãos. Sara e Agar são 2 alianças, são 2 comparações, são 2 condições da igreja. E dos irmãos e minha também, tá, irmãos? Nossa, são condições nossas. E na última semana nós temos ouvido também falar a diferença de Sardes e Filadélfia. Também nós aplicamos aqui nessa mensagem. Nós temos ouvido falar de água parada e água corrente. Também aplicamos aqui nessa mensagem. Ou seja, o Senhor tem falado de forma viva. Mas para isso nós precisamos também, nessa noite, ter um coração contrito para receber a palavra. Mas ela precisa produzir alguma coisa, irmãos. Não apenas uma bela e uma mera pregação. Nós precisamos receber com uma direção de Deus para a nossa vida. E então, nessa mensagem 28, o Senhor não permitiu do irmão Pedro avançar na história de Gênesis, né, nos capítulos sequencial. Que semana passada a gente desfrutou do 17, a gente não foi para o capítulo de Gênesis, tá, irmãos? A gente não foi para o 18. Por quê? Porque o Senhor nos deu mais uma atenção nesse item. Não pode ser uma mera história. Isso nós precisamos tirar proveito dessa história, desses princípios, desses itens. E aí, Paulo, ele aplicou isso lá nas igrejas da região da Galácia, que está no capítulo 4 de Gálatas. Então, a nossa mensagem hoje, nós vamos desfrutar de Gálatas do 21 até o 31. Então, nós não, né, de uma forma, nós não vamos ver Gênesis, mas cita 2 personagens, Sara e Agar. E o que aconteceu ali em Gálatas também? Só um pano de fundo para nós entrarmos mesmo de fato nos itens da mensagem, para os irmãos compreender. Quando o Senhor morreu, ali, irmãos, estabeleceu uma nova dispensação. Antes de Cristo, antes da morte de Cristo, antes da morte e ressurreição de Cristo, o homem, ele era direcionado por um item que foi estabelecido também por Deus, que foi o quê? A lei. Foi estabelecido por Moisés. Só que depois que veio Cristo, a lei, ela já não tinha a sua validade. Por quê? Cristo veio e cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. Então, Cristo veio e deu essa nova, né, e mudou a dispensação. Tanto que nós chamamos de o que agora? A era da graça. Não mais a dispensação da lei. A lei, ela se refere à capacidade humana. Por quê? Porque a lei, ela é um conjunto de regras, um conjunto de princípios, e aí ela gera o quê? Uma questão que eu e você temos que cumprir. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso aqui. Só que em nós mesmos, nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. Nós podemos conseguir cumprir a lei em uma parte, até mesmo em 90%, mas ainda nós não conseguimos. Nós vamos ser pegos em um detalhe ou outro. Por isso Cristo veio e mudou a dispensação. Agora, irmãos, a dispensação da graça, que é a dispensação que nós vivemos hoje, nós dependemos exclusivamente de Cristo. Nós não dependemos mais do meu esforço natural. E que aí foi o que aconteceu aqui nessa história. Sara, ela deu o seu jeitinho, Abraão também acatou, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, esses detalhes, por enquanto, eu não vou entrar mais não, irmãos. Ó Senhor Jesus. E aí, então, irmãos, depois que o Senhor, né, veio, morreu, ressuscitou, em Atos 2, 42 ao 47, tem ali um início
esplêndido, maravilhoso da igreja. A igreja primitiva, ela amava a palavra, ela perseverava todo dia nos ensinamentos dos apóstolos, todo dia tinha comunhão naquela palavra, tinha alegria, eles tinham tudo em comum. Não tinha carro naquela época, mas a casa era em comum, os utensílios da casa, tudo era em comum. Então tinha esse viver maravilhoso, irmãos, em Atos 2:42 ao 47. Porém, aconteceu o quê? Aconteceu uma grande perseguição, e aí, com a morte de Estevão, aí as coisas começaram a mudar em Jerusalém naquela época. Aonde que se infiltraram não é que se infiltraram, os judeus também criam em Jesus, só que eles trouxeram o quê? As suas tradições de confiar em si mesmo, praticar a lei. E isso aos poucos foi infiltrando na igreja até o ponto de perderem aquele vigor. Tanto que em Atos 15, teve uma reunião em Atos 15, Atos 15:1, e fala assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Voltamos novamente para a era da lei, irmãos. Aí acrescentaram o quê? Um item humano para ser salvo, um critério que depende da capacidade de cada um aqui para ser salvo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Cristo veio e morreu, ele resolveu esse problema de uma vez por todas. Mas isso aconteceu na igreja em Jerusalém. Tanto que depois também, quando Paulo voltou de uma das suas viagens, está no capítulo 21, eu só quero ler um versículo. Atos 21, 20. Depois que Paulo chega, aí ali Tiago, que era o irmão de Jesus, ele já era o líder da igreja em Jerusalém, que aceitou toda aquela questão ali da lei, da capacidade humana. Nós já falamos muito isso, irmãos? E também no Alimento Diário trouxe muitos detalhes, então eu não vou passar todos os detalhes aqui, tá, irmãos? E o 20 fala assim, Atos 21, 20. Ouvindo-os, só para contextualizar os irmãos, isso aqui, Paulo chegou da sua viagem, e os irmãos ali em Jerusalém, eles ouviram o que as experiências da viagem de Paulo. Então, aí, ouvindo-os, deram eles glória a Deus e disseram, bens vê, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Ou seja, Paulo, irmãos, chegou cheio de experiência ali. Puxa vida, a palavra operou naquela cidade, aquela pessoa, aquela família creu na palavra profética, foram salvos, cheio de experiência de vida. Aí quando chegou em Jerusalém, Paulo, muito bom, senta aqui, olha aqui a dezena de milhares de zelosos da lei. Perdeu a vida, perdeu o vigor, irmãos, a igreja em Jerusalém. Aí por isso que então Paulo, escreveu aos Gálatas essa carta, e aí ela veio para nos iluminar. Então esse é o pano de fundo, tá, irmãos? Esse é o contexto. E Gálatas 4, então, já vou entrar já no versículo 21. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. A escrava, Agar, da livre, Sara. 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Só um minuto, irmãos. O que nasceu segundo a carne se chama Ismael. E isso traz um problema ainda para o povo de Deus. Não apenas naquela época. Então, toda vez que nós usamos a nossa capacidade para servir na igreja, para tomar uma decisão pessoal na nossa vida, vai trazer um problema. E aí nós geramos o quê? Nós geramos segundo a carne. Então, toda opinião que nós damos, nós geramos um Ismael, que significa um jumento selvagem. Um jumento já é difícil, imagina um jumento selvagem, deve dar coisa para todo lado, morte todo mundo, ou seja, é indomável. Então, quando nós, irmãos, é qualquer coisa, irmãos.
Não pensa que é só o irmão que vai dar uma direção, né, uma visita que nós fazemos, os irmãos estão na salinha. Não, é na sua vida pessoal. Quando você toma alguma decisão e essa decisão ela não provém de Deus, você gera um problema, um problemão, um jumento selvagem. Por isso que tudo que nós fizermos tem que ser baseado na palavra. Porque a palavra ela é uma luz, ela nos indica a direção, ela tira a minha responsabilidade. E também, eu quero ser direcionado por Deus, não direcionado por mim mesmo. Ou os irmãos querem continuar sendo encabeçados por vocês mesmos? Os irmãos, cabeças de casa, vocês querem conduzir a casa de vocês a partir do conhecimento de vocês? Até mesmo do conhecimento bíblico. Talvez você sabe muito sobre a Bíblia. Mas você não depende da palavra viva de Deus, do que Deus tem falado no momento. Os pais, vocês querem encabeçar ou conduzir os filhos de vocês baseado no conhecimento de vocês, em mentorias que vocês veem pela internet? Tudo isso pode, irmãos, mas se a gente não usar em ressurreição, não usar na esfera da vida, nós vamos gerar Ismaéis. Ó Senhor Jesus. 23 ainda. O dar livre é mediante a promessa, irmãos. O que é isso aqui mediante a promessa? Talvez a gente passe aqui despercebido. Sara, ela era estéril, ou seja, é mediante algo sobrenatural. Então tem uma situação que você está passando hoje, irmãos. Hoje mesmo. Talvez você pense assim, não, eu tenho uma carta na manga ainda aqui para resolver, eu dar o meu jeitinho brasileiro e tal. Irmãos, pode até resolver naquele momento, mas ainda vai te dar uma dor de cabeça. Mas quando nós dependemos do Senhor e da sua palavra, acontece algo sobrenatural. Alguém que é estéril dá vida. Isso só é possível pela palavra hoje, irmãos. Mas primeiro precisa crer na palavra. 24. Essas coisas são alegóricas, né? Uma comparação. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, Agar, irmãos, também é uma escravidão. Então, nós ficamos presos. Aí agora eu quero trazer também, né, para a nossa realidade espiritual também. Nós ficamos presos no passado, nós ficamos escravos das nossas experiências boas, positivas do passado. Mas Deus está constantemente movendo, irmãos. Mas como que nós vamos nos atentar a isso, irmãos? Primeiro, domingo à noite. O que os irmãos têm feito domingo à noite, irmãos? Domingo à noite, Deus está falando, irmãos. No domingo à noite. Está falando de forma viva, irmãos. Quem tem visto, quem tem desfrutado, os irmãos têm provado ou não têm, irmãos? Quanta riqueza o Senhor nos tem nos dado, irmãos. Aí, continuamos a semana. O Senhor vem agora com o quê? Com a imersão na palavra. Deus tem falado, irmãos. Deus nos tem direcionado. Mas aí eu fico escravo. Lá no estudo vida, tem uma porção boa demais. Nós ficamos, não estou falando para ninguém jogar fora, para ninguém descartar, queimar. Não estou falando, mas nós ficamos escravos das experiências passadas, irmãos. Aí as mudanças que o Senhor vem, a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos duro. Igual o zagueiro antigamente. Por isso que o Pelé, o Maradona fazia a festa, porque era tudo zagueiro duro. Na hora que o atacante dava um corte mais seco, ele não tinha habilidade. Vocês podem ver hoje não sai tanto gol mais. Por quê? Porque o zagueiro melhorou. Porque agora o zagueiro ele tem mais gingado, né? Que é cintura dura. Irmãos, vamos ser mais maleáveis. Vamos desfrutar mais da palavra. Aí quando a palavra vem, quando o Senhor dá uma direção, eu tô mole. Aí eu consigo, se o Senhor virou para a direita, para a direita. O Senhor virou para a esquerda? Para a esquerda. Aí agora, quando o Senhor dá uma direção, aí o zagueiro duro fala assim, no passado era muito melhor. Ó Senhor Jesus, irmãos. Isso aqui é a esfera de Agar. Também sabe quem que é a esfera disso, irmãos? É a esfera de Sardes. Sardes gosta de conservar o passado,
conservar tudo. Eu quero só deixar claro, irmãos, nenhum irmão está falando que as experiências do passado, elas são inúteis hoje. Não é isso. O que o Senhor deu no passado, tanto, irmãos, um exemplo, todas as ferramentas que surgiram com o irmão Dong, elas foram descartadas, irmãos? Elas foram turbinadas. Nós não descartamos o passado. O que nós desfrutamos hoje, irmãos? O alimento diário. É uma ferramenta assim de longa data, não é, irmãos? Mas quando nós usamos isso em ressurreição, traz luz ou não traz luz? Traz muita vida. Por isso nós precisamos desgarrar do passado, desgarrar dessa escravidão, dessa corrente que nos prende. E precisamos avançar agora. Ó Senhor Jesus, agora, irmãos, o Senhor nos deu novamente o encargo, mas turbinado. Agora nós precisamos pisar as cidades. Levar o TCI agora para as cidades. Ai, não, mas lá na minha época a gente fazia assim, irmãos, hoje o Senhor nos deu ferramentas novas. Irmãos, levamos os adolescentes, eles bate as portas lá, a gente não tem coragem, eu não tenho muita coragem não, mas não vem ver, é uma coisa fora da caixa, irmão, eu não consigo explicar isso aqui. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos sair dessa esfera de Agar. Agora eu quero, ó Senhor Jesus. Gálatas 2,16. Aí Paulo falou antes, né? Antes ali desse contexto de Sara e Agar, né? Ele falou, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então, irmãos, você não é justificado, nem eu, pelo que eu faço, mesmo que seja muito bom, mesmo que seja excelente. Mas eu não sou justificado por isso. Continuando, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então eu preciso crer em Cristo Jesus. Por isso que muitos têm essa dificuldade, irmãos. Mas espera aí, só basta crer? Não tem que escalar uma montanha? Não tem que fazer isso? Não tem que tá muito fácil. Aí o homem não aceita isso. Mas é só crer. Ó Senhor Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Sim, por obras da lei ninguém será justificado. Aí o 21, se eu uso a minha força natural, olha o que acontece, irmãos. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para que Cristo foi na cruz, morreu, passou aquele sofrimento todo, ao terceiro dia ressuscitou, se eu consigo fazer, se eu consigo servir, se eu consigo ajudar os irmãos? Até mesmo nessa experiência, irmãos, aqui de Sara, do versículo ali uma gerou a promessa e outra gerou a escravidão. Nessa porção, eu quero até mesmo aplicar na questão do conhecimento bíblico. O conhecimento, irmãos, ele é fundamental. Os irmãos, por exemplo, até mesmo Paulo não tinha a Bíblia, mas ele tinha um conhecimento de quê? Das Escrituras. Por quê? Porque essa porção aqui de Sara e Agar, ele teve que o quê? Consultar as Escrituras para ele ajudar os irmãos da Galácia. Foi ou não foi? As igrejas da Galácia. Domingo passado, irmãos, o conhecimento ele é essencial também para Deus dar a revelação baseado nele. Nós desfrutamos dos dois sonhos de José, não foi? Da interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro. Aí o Senhor nos levou aonde? Lá para o sonho que Daniel teve que desvendar de Nabucodonosor. Sem conhecimento bíblico, irmãos, essa revelação também não viria. Então é importante nós estarmos fundamentados na palavra, mas a questão é como eu uso isso. Deus hoje tem falado de uma maneira viva. A imersão é uma ferramenta, irmãos, extremamente viva e também eficaz. Sara, ela concebeu e foi ali, o que aconteceu? Ali foi um milagre. Ela tinha 90 certo, né? 90 anos.
E era estéril, né? Só de ter 90 anos já seria um milagre. Mas 90 mais o fato dela ser estéril, é milagre ao quadrado que aconteceu ali. Não é isso? Aí aonde que eu quero aplicar, irmãos? Nós temos muita bagagem. Olha, o irmão ali está passando um problema de filhos. Aí nós já sabemos. Não, aqui, ó. Nesse capítulo e versículo, ele pode ser ajudado. Aí nós usamos o quê? O nosso conhecimento. Mas aí se eu vou na imersão, mas a imersão talvez não está falando nada de casamento, nada de problema financeiro. Mas aí por quê? Eu não creio no sobrenatural. Eu creio na minha capacidade. Aí eu quero pegar, fala de julgo desigual. Nós já temos ali versículo de Tiago, aquelas porções ali, né, as escrituras de Paulo. Nós já sabemos tudo, irmãos. Sabe quem também faz isso hoje, irmãos, nos tempos atuais? A inteligência artificial. Como ajudar meu casamento baseado na Bíblia? A inteligência artificial, irmãos, vai te mandar um tanto de versículos, relacionar eles, ela vai te dar uma pregação, tudo sobre isso. Mas se não tiver vida, não adianta. Então, quando nós vamos à palavra, eu preciso extrair vida. Por isso o que Deus tem falado hoje, nós temos comparado a uma água corrente. Ou seja, a água corrente, ela está correndo. Aí quando você bebe aqui da água corrente, você peguei esse copo do rio, tomei a água. Quando vem a próxima, é água nova novamente. Não é aquela poça parada, cheia de mosquito, cheia de lodo, é uma água viva. E isso, irmãos, tem acontecido aonde? Domingo à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na imersão na palavra. No alimento diário. Graças a Deus o Senhor, não é que Ele restaurou, mas Ele deu uma atenção novamente ao alimento diário. Não é para nós abandonarmos o alimento diário. O alimento diário é extremamente uma ferramenta importante nos dias atuais, irmãos. Hoje tem um alimento diário virtual, irmãos. Mas o encorajamento aqui é os irmãos adquirir o alimento diário físico, irmãos. Graças ao Senhor, assim, né, desde quando eu comecei a trabalhar, irmãos, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu sempre tive o meu alimento diário. Meu pai e minha mãe sempre comprou o deles, mas eu tenho o meu alimento diário. Só que aí, deixa eu contar um segredo para os irmãos. Eles estão guardados lá em casa, né? Eu estou colecionando alimento diário, eles estão guardados. Eles têm que virar o quê? Semente. Eu preciso livrar de quê? Dessa agar. Eu estou preso também lá, ó. Por quê? Nós vamos desfrutar, nós vamos continuar rasurando, escrevendo, não tem problema, irmãos. Se o alimento diário cair na mão de uma outra pessoa, todo rasurado, irmãos, não tem problema. Ela ainda vai ver as suas anotações ainda. Ela vai ganhar luz em cima da sua luz ainda. Então, aqui um encorajamento para os jovens, não é isso? Irmãos, R$21 por mês, irmãos. Mesmo que a gente tenha o acesso online, R$21 por mês, irmãos. E ainda vem outro livro, tá? Não vem só o alimento diário ainda. Então, aqui é um grande ponto de atenção, irmãos. Para fazer uma assinatura de uma Netflix, de quê? Premier Futebol Clube, Galo na Veia Black, todo mundo, ninguém... Aí, irmãos, nesses momentos, Deus não precisa me tocar, não. Eu faço e beleza. Aí os irmãos deram aviso para adquirir o alimento diário físico. Deus não me tocou. Ou seja, é uma esfera de Agar. Eu estou preso ainda nessa esfera, nessa tradição, nessa rigidez. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui é um encorajamento para a gente ter um novo início em relação ao alimento diário. Vamos valorizar essa ferramenta. Irmão, se você talvez realmente você não tenha condição, pede um irmão, você tira xerox, irmãos. Não deixa de desfrutar dessa palavra. Também não compre o alimento diário e fica lá encostado. Use, desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, eu quero até mesmo ler um ponto que está falando no alimento diário, na segunda-feira. Deu um exemplo que, aqui, irmãos, eu tenho mais 5 minutos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui também,
A imersão nós não estamos abandonando, nós estamos acrescentando mais ferramentas. Só que a imersão, ela tem um objetivo de ser mais direto. Os exemplos que o alimento diário traz, não necessariamente estão na imersão. Então, na segunda fala assim, ó, ele dá um exemplo que eu acho que não estava na imersão, né, lá de novembro, tá, irmãos? Em alguns lugares, página 58, para quem quiser acompanhar. Em alguns lugares da Ásia, os elefantes são utilizados para transporte de pessoas e produtos. Para ser domesticado, ele é acostumado desde pequeno a ficar preso em cordas. Então, desde pequeno, o elefante já vira uma agar ali, irmãos. Quando adulto, amarram-no com correntes. A força do elefante é mais que suficiente para romper as correntes. Mas ele está tão habituado a estar amarrado que não conhece a força que tem para livrar-se daquilo. Então ele fica amarrado, ele fica toda a vida amarrado, sem perceber que tem condições de sair daquela situação de prisão. Irmãos, talvez nós estamos passando por problemas, situações, e aí, igual Agar, igual Sara, dando sugestão, não, faça isso, faça aquilo, lê aqui, pega exemplo aqui, pega aqui, mas aí eu não vou à palavra. Aí eu continuo acorrentado. Aí quando, isso é tão vivo, irmãos, que quando os irmãos experimentam a saída na rua, vocês já viram como que os irmãos voltam? Voltam diferente. Por quê? Quando eles veem o poder da palavra na rua, eles falam assim, puxa vida, eu estava acorrentado e nem sabia que eu tinha força para sair daquelas correntes. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nessa noite está na hora de nós entendermos e vermos o poder que a palavra tem. A palavra viva que nós temos recebido. Ó Senhor Jesus, aí vamos voltar agora, vamos finalizar Gálatas 4. Gálatas 4. Aí aqui, irmãos, 25 falou que Agar corresponde ao Monte Sinai, que é onde foi dado a lei, corresponde também a Jerusalém atual, ou seja, está falando tudo de questão de escravidão, questão de capacidade própria. O 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então Sara é minha e sua mãe. Irmãos, você foi liberto por crer em Cristo Jesus. Isso tem que ser algo assim, encorajador para nós, irmãos. Não precisa depender da sua força, do seu conhecimento. A nossa mãe é lá de cima, que é livre. É a graça, irmãos. Cristo foi dado para você de graça. Por isso, aos domingos, quando nós comemoramos o dia do Senhor, nós não estamos aqui velando o corpo de Jesus. Nós estamos comemorando a vitória de Jesus, a nossa libertação. Você foi liberto do pecado, você foi liberto da lei. Ó Senhor Jesus! Mas isso tem um objetivo. A promessa foi para que Abraão conquistasse a terra. Então nós somos livres para nós conquistar a terra. Conquistar pessoas, levar o evangelho do reino para as famílias, para as casas das pessoas, para as cidades que ainda não têm o testemunho. É para isso, irmãos, que nós fomos libertos. 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Então deixa bem claro, alegra-te, ó estéril. Alegra-te, ó pecador. Para deixar bem claro que não era o poder de Sara. Eu não vou ler esse aqui não, eu vou avançar. 28, vós porém irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ismael perseguia Isaque, lá na história mesmo, tá irmãos? Na história. E isso hoje, também nós temos perseguições, tanto externas e também internas. A minha carne não quer deixar eu exercitar o Espírito. Não quer deixar eu domingo à noite desfrutar da palavra profética. E assim por diante, né? Aplicando os demais exemplos que a gente viu. Ó Senhor Jesus, agora para finalizar, irmãos. O 30, contudo, como diz a Escritura. Lança fora. Irmãos, essa noite lança fora.
Lança fora! Lança fora a escravidão, irmãos. Lança fora as correntes. Lança fora! E também, irmãos, o seu filho. Ou seja, aquilo que gerou o seu esforço natural é para lançar fora também. Ó Senhor Jesus, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. 31 agora, bem forte, irmãos. E assim, irmãos, somos livres, não da escrava, e sim da livre. Você é livre, irmãos. Mas não é para fazer o que você quer, irmãos. É para você ser encabeçado por Cristo. Você é livre, irmãos. Você é livre também da cadeira, irmãos. Para vir compartilhar na frente. Para exercitar o Espírito. Para compartilhar com os demais irmãos. Não deixa só aqueles mesmos irmãos vir aqui não, irmãos. Você é livre. A sua boca é livre. Ó Senhor Jesus, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos desfrutar do versículo 31. Ó Senhor Jesus, crendo. Hoje é uma noite de libertação, mas é uma noite de libertação, é do meu ego, é do meu conceito natural, é das experiências do passado. Ó Senhor, é da cadeira também, irmãos. Ó Senhor Jesus. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos agora fazer de 2 irmãos, 2, 3. Vamos desfrutar desse versículo 31, irmãos. Jesus é o Senhor.